E aí, tudo massa? Semana passada, dia 26 de junho, foi aniversário de 80 anos de Gilberto Gil. E eu queria conversar aqui com vocês hoje sobre a importância política dessa figura tão essencial na cultura brasileira. É normal a gente associar de cara Gilberto Gil com musicalidade, com cultura, com as letras geniais, com os arranjos fenomenais, mas para muito além dessas questões, Gil também é um norte político para um Brasil dividido, polarizado e refém da lógica de manada, da lógica de torcida. E por que isso? Eu vou conversar com vocês depois da vinheta. Bom, ontem eu estava aqui no Recife com minha esposa, no show de Linha de Itamaracá, que teve aqui no Teatro do Parque. Linha de Itamaracá, que é um patrimônio histórico e imaterial também, cultural, né, do Estado. Uma grande mestra da cultura, assim como muitos outros. E logo na entrada do show tinha uma exposição sobre a vida e obra de Lia, com diversos prêmios e medalhas, né, que ela já ganhou, inclusive por parte do Estado brasileiro. E entre as honrarias, estava lá uma concedida por Gilberto Gil, na época ministro da Cultura, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É natural que a gente associe diversos nomes, como por exemplo Gilberto Gil, a agendas políticas específicas. Inclusive, no show de diversos nomes importantes da nossa MPB, é absolutamente normal, legítimo e democrático, né? Acontece diversas manifestações políticas, geralmente favoráveis a pautas de esquerda, né? Ou favoráveis a candidaturas, pessoas ligadas a esse tipo de agenda. Então, por vezes, a gente acaba associando de maneira muito rápida, né, algumas figuras com certas agendas e não entende as nuances dessas pessoas. Então, Gil está entre essas figuras. Gil é evidentemente uma pessoa ligada à esquerda, ele foi ministro de Lula, ele atuou politicamente, né, em prefeituras, por exemplo, e é um cara que foi perseguido durante a ditadura militar, teve que recorrer ao exílio, foi preso diversas vezes, porém, foi um cara que, tendo lado, um cara que, estando imerso ali naquele contexto, sendo oposição, ele sempre abraçou o diálogo, o contraditório, o pluralismo. Né? Gil nunca foi refém de um discurso utópico, um discurso voltado tão somente para a ideia de revolução, de mudar o sistema. Ora, na verdade, Gil mostrou que é possível ser subversivo através da arte, ser subversivo, ser antissistema, ser contrário ao status quo, sem pregar necessariamente um projeto pronto, né? Um projeto apenas de sociedade. Não. A própria carreira dele mostra isso. A Tropicália, por exemplo, foi isso, né? A Tropicália é uma proposta de subversão usando elementos do baião, da música pop, né? Das inovações de estúdio que foram adaptadas, por exemplo, de CDs dos Beatles, né? Da fase mais psicodélica deles. E tudo isso desagradou muito o movimento estudantil brasileiro, que ainda era muito refém, né, como é até hoje, de um discurso que confunde o anti-imperialismo com a anti-globalização. Confunde o anti-imperialismo com você ser nativista, com você ser nacionalista demais. E a Tropicália subverte isso, juntando, por exemplo, música regional, baião, música nordestina com guitarra eletrônica. E aí desagradou muita gente. Que não faz muito sentido, porque a própria guitarrada baiana, alguns falam que pode ser o início da guitarra eletrônica. Né? Então essa lógica meio Ariano Suassuna, na verdade é uma lógica conservadora, que inclusive foi usada também na ditadura militar. Né? Então Gil, ele sempre foi na contramão disso, como Caetano Veloso, né? Você analisar as letras dele, livros como Verdade Tropical, que foi um livro escrito por Caetano, sempre foi assim. Claro que já mais velho, ele acabou seduzido por ideias que não são assim tão abertas. Porém, analisando, né, a obra dessas pessoas, a gente percebe o quanto eles sempre foram adeptos de um caminho dialógico, né, e que se propõe aberto a diversas possibilidades, não apenas a
revolução armada, como se pregava na época, aquela época de polarização, de dicotomia muito forte. Então, eu acho que a obra de Gil que melhor sintetiza tudo isso é o ao vivo dele na USP, gravado em 1973, logo após a volta dele do exílio da Inglaterra. Ali ele dialoga e interage com uma plateia altamente informada, engajada, né, e ativa politicamente. Vários militantes ali presentes, afinal a gente estava na escola de engenharia, se eu não me engano, da USP, e Gil é confrontado, né? Por que ele não pegou em armas? Por que ele não cantava mais certas músicas de protesto, músicas utópicas, como as músicas, né, aquela Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento? E Gil dá várias respostas no sentido de, ó, o tempo passou, a ditadura está consolidada. Evidentemente ele fala isso através de metáforas, de alegorias, e não é todo mundo que pega, até hoje. E é preciso a gente viver o agora e criar possibilidades de mudança, né? Que por vezes são incrementais e insatisfatórias, mas é o que a gente pode fazer. Então, não necessariamente você vai poder pregar em armas, não necessariamente você vai lidar com as adversidades do presente recorrendo a um ideário fixo de soluções propostas por alguém lá do século XIX. Não. Existem outras visões de mundo, outras possibilidades, atualizações. E Gil sempre mostrou isso, né? Sempre propôs um caminho do meio, um caminho mais dialógico, um caminho que propõe, né, possibilidades do aqui e agora. E eu acho isso muito essencial. Principalmente num período do Brasil onde a gente ainda está preso a fórmulas, né, muito fixas e engessadas do passado. Como se a gente não pudesse, por exemplo, crescer e melhorar incrementalmente através de caminhos como, por exemplo, a social-democracia, né? Como se a gente tivesse que fazer uma transformação estrutural gigantesca, como se isso fosse uma coisa fácil, a ser feita da noite para o dia, às vezes através de um banho de sangue. Não, não necessariamente. Né? E aí, Gil sempre foi essa figura antipolarizante, na minha opinião, agregadora, né? Dialógica, e isso deveria ser o norte moral do Brasil no atual momento para a gente sair desse atoleiro que a gente se encontra. Eu lembro do show que eu vi aqui no Recife também, de Gil, né? Lá no Teatro do Centro de Convenções, aqui no Recife, da turnê Ok, Ok, Ok. Inclusive o próprio título é dizendo, tá bom, eu vou falar. Foi depois do período que Gil estava bem doente. E aí, na época, o bordão da moda, né, o grito de guerra, era o Lula livre. Sempre tem esses gritos de guerra, né, que a gente fica, às vezes, preso de maneira crítica. Antes era o Fora Temer. E aí, você chegasse a qualquer lugar no Recife, sei lá, pré-estreia do filme Aquários no Cinema São Luís, Fora Temer é uma espécie de boa noite. Era o bordão do momento. Se você quisesse ser cool, você falava isso. E aí, na época do show que eu quero, o Lula livre, que é absolutamente legítimo. Inclusive, todo mundo que viu o absurdo, né, que foram os exageros cometidos na Lava Jato, sabe que o Lula livre foi um mote natural e legítimo. Porém, começou aquele clima, né, de torcida organizada, de lógica de manada, e durante o show começou a ser puxado, né, o Lula livre de maneira incessante, e aí Gil fez uma coisa muito bacana. Ele propôs um mantra ali pro pessoal, que dizia mais ou menos o seguinte, esse mantra é baseado numa canção dele, né? Minha ideologia é o sol de cada dia, minha religião é a luz na escuridão. E as pessoas começaram a repetir isso e se acalmaram. Eu acho isso sensacional. Eu acho que essa é a ideia, sabe? A gente não precisa abandonar nossas bandeiras, a gente não precisa abandonar nossos sonhos, a vontade de mudar, né? A vontade de criar um status quo socialmente mais justo, mas a gente também não precisa abraçar cegamente alguns motes. A gente não precisa ficar preso a uma só saída. E Gil sempre mostrou isso. Mostrou isso, inclusive, se envolvendo na política, mostrou isso tendo lado, mostrou isso não ficando em cima do muro, mas também indo na contramão dos discursos prontos, das lógicas, né, que são lógicas sectárias, que não abrem mão, né, do consenso. Aliás, abrem mão do consenso, na verdade, na busca por uma solução única. Gil nunca foi assim. Então, eu acho que isso é uma lição muito importante para o Brasil sair desse atoleiro que a gente está, né? Dessas visões de mundo dicotômicas, dessas lógicas que são lógicas que simplesmente não entendem a complexidade da realidade e as diversas possibilidades da gente sair de uma situação de crise. No show de 1973, na USP, que eu estava citando, Gil diz um negócio
incrível, na minha opinião. Sendo o Estado ali, por que você não pegou no fuzil? Por que você não está fazendo uma oposição aberta? Né? Basicamente, então, perguntando por que você não quer se matar? Porque se você fizer uma oposição aberta naquela época, você ia morrer. Então, o Gil diz uma coisa incrível, né? Que ele diz, ó, a gente pode ultrapassar uma barreira passando por debaixo ou pulando. Então, essa é a lógica, né? Existem vários caminhos, há várias possibilidades, né? Da gente fazer oposição, da gente fazer nossa parte, e a gente não precisa estar preso a um ideário fixo, engessado, né? De um autor ou de uma visão de mundo. Não, a gente pode trabalhar com o aqui e agora, né? Incrementalmente, com o que é possível, dialogando, né? Buscando consenso, buscando as soluções políticas, que são soluções sempre flexíveis e provisórias. E é assim a lógica da política, né? Uma lógica aberta. Então, na minha opinião, Gil é essa figura muito importante, para além de sua musicalidade, que é genial, mas também politicamente. Isso está muito claro na vida e obra dele, nos CDs, em obras como Refavela, Refazenda, né? A sua visão de mundo holística, influenciada pelo orientalismo. Tudo isso faz de Gil uma figura, na minha opinião, que a gente devia prestar atenção, né, e devia se inspirar para buscar uma saída nesse momento que a gente vive. E eu acredito que a saída se dá sim pela justiça, se dá sim pela luta, mas também pelo diálogo, pela consideração aos diferentes, né? E isso tudo é essencial. Gil mostra atualmente e sempre mostrou isso. E por isso a gente tem que estar ligado nessa figura que é um Deus vivo, que é um verdadeiro orixá que vive entre nós.